Olá, meus amigos! Hoje estamos de cenário novo com uma convidada muito especial, que é a minha amiga Viviane Bronzato Dutra. Bem-vinda, Vivi! Muito obrigada por esse convite maravilhoso, me sinto honrada. É um prazer ter você aqui comigo. Obrigada, o prazer é meu. E eu quero começar, Vivi, porque assim, eu tô muito ansiosa para saber e para tu contar para todos nós quem é Dona Miriam. Dona Miriam era minha mãe, que hoje recebe o nome do Café Bistrô, e uma homenagem para ela, né? Não era uma cozinheira, ela era simplesmente ela era uma mãe. E como todas as mães da minha época, elas cozinhavam maravilhosamente bem. Também minha mãe era uma professora de música, e o que ela sabia fazer muito bem era transformar amor em sabor. Então, naquela época, os pais não tinham muito esse gesto de dizer eu te amo, de ter essa conduta com os filhos. A maneira que eles tinham de dizer que nos amavam era fazendo alguma coisa que a gente gostasse muito de comer. É verdade. Então, sempre era um encontro, né? Era um aniversário, era uma mesa posta, era um agradinho, era aquele cheiro de bolo pela casa. Domingo, todo mundo na casa da mãe. O que você gostava, ela fazia, né? Da maneira mais simples. Por sinal, a minha mãe não seguia muito receita e eu tenho o mesmo gesto, né? É uma dificuldade para mim seguir receita ou dar receita, porque eu faço tudo muito a olho, que era como eu aprendi vendo ela cozinhar. Ela não me ensinou a cozinhar. Eu olhava ela cozinhar. Já com 8 anos, separava as bolachas para fazer a torta de bolacha, que era assim, uma das tortas mais deliciosas que eu já comi, algo extremamente simples e que até hoje não consegui reproduzir e também não consegui comer algo igual. Que coisa de louco, né? É impressionante. E com quem eu falo, por isso foi o projeto do café, né? O café é um lugar para que você se sinta acariciado. Então, é como se você recebesse um abraço de mãe. É uma comida afetiva. E é assim que a gente se sente. Sabe bom. que quando a gente entra lá, é tudo diferente, gente. É assim, a mesa posta, o detalhe do chá que tu pede, o detalhe da xícara, da decoração, enfim, é um lugar que não tem como tu entrar e não se apaixonar, que a gente sente esse carinho quando entra lá. Tu vê que tu não tá num lugar assim, pura e simplesmente comercial, né? É uma coisa que é feita tipo, aquele docinho foi feito para você, é assim que a gente se sente. Sabe, Clarissa, que o projeto do café é um projeto antigo, de muitos anos, assim. Porque na minha formação, eu sou formada em Direito, eu tenho mestrado em Meio Ambiente, eu fiz pós-graduação, mas eu nunca não me sentia muito tocada por essa profissão. Eu sempre gostei de receber e sempre gostei de cozinhar, né? E quando o meu marido tinha um laboratório, até ele encerrar as atividades dele, era comum que as pessoas passassem por ali, pessoas de passagem, que nessa nossa região aqui, Ijuí hoje é uma cidade de prestação de serviços, principalmente serviços médicos, né? E é muito forte nisso, então a gente atende a região toda. E as pessoas passavam ali e me chamava a atenção que elas procuravam um lugar para comer, um lugar para fazer um lanche, um lugar para sentar um minutinho, para descansar, para sair um pouco do hospital. Às vezes elas estavam acompanhando o paciente, às vezes elas mesmas eram a própria paciente. E aí elas também não sabiam ir para a cidade, para o centro da cidade. E aí passavam ali, onde é que tem um lugar e não tinha nada. E aquilo me chamava muito a atenção e eu pensava, poxa, mas como eu queria ter um lugar para ofertar para essas pessoas, um lugar bonito, um lugar que elas entrassem se sentindo abraçadas, sabe? Sentissem acalentadas. E foi exatamente isso. Como abraço de mãe. E foi exatamente isso que tu fez. Foi isso. E daí quando o Sérgio se aposentou, nós resolvemos então fazer uma reforma e transformar esse lugar nesse ambiente. Então não foi uma coisa assim nova que veio. Eu sempre achava que, o que nós vamos fazer agora? Não, sempre foi. É um projeto longo, né? E ele também não foi feito assim do dia para a noite, ele foi uma coisa projetada. Então, desde as xícaras, eu tenho xícaras que são heranças de família, né? Que são coisas assim que a minha mãe
recebeu quando casou e depois que não usava, porque não era para estragar, eram só para momentos muito especiais, então praticamente não usou na vida, né? Que é uma filosofia que eu abomino, eu acho que a gente tem que usar, porque a vida é agora. Isso aí. Tu é contra, então, ficar guardando? Não, acumulando, não. E aí, então, eu resolvi utilizar, inclusive a decoração que tem algumas louças lá, são coisas da minha mãe. E eu fiz isso, realmente, assim, o café é uma história de amor. É uma história de amor não só minha, é uma história de amor de recordações. Né? E aí tá, uma coisa que me chamou muita atenção, que as tuas filhas, as gêmeas, a Vivi tem gêmeas, né? Depois nós vamos conversar um pouco sobre isso. As meninas estão lá trabalhando junto, né? Elas o marido adoram. tá presente, tipo, nós estamos num ambiente familiar, assim, né? E muito interessante também, assim, que elas têm paixão pela cozinha, né? Exatamente como eu. Também não seguem receitas, desde pequenininhas a gente sempre estimulou que elas provassem as coisas, fizessem. Eu lembro que elas faziam bolinhos, iam brincar, misturavam tudo. Eu brinco que elas criaram a primeira olaria, porque quando elas faziam um bolinho ou assavam, virava um tijolo, né? Eu lembro. Tinha aquela casinha de boneca delas que elas faziam. Eu me lembro de um aniversário lá que elas faziam com aquela casinha, que elas faziam receitas, né? Então, isso é uma coisa que está passando de geração para geração, então. Sim. E quando elas eram crianças, na escola, eu era conhecida como a mãe do bolo. Era a mãe que levava o bolo. Então, às vezes elas chegavam em casa e pediam: mãe, você pode fazer um bolo pra gente compartilhar? Ah, posso. Então eu tinha orgulho de ser a mãe do bolo. Eu brincava com as outras mães, né? Que eu dizia: olha, eu vou ser a mãe eu vou ser inesquecível para as crianças. Porque a mãe do bolo sempre é inesquecível. E é uma lembrança que eu tenho. Na nossa rua, onde a gente morava, quando eu era criança, todo mundo conhecia a Dona Miriam. Chamavam a minha mãe assim, né? Ah, Dona Miriam, quando é que a senhora vai fazer o bolo de banana? Nossa. Quando é que a senhora vai fazer isso? E ela fazia, e todo mundo ia lá tomar chimarrão e comer o bolo. Então, ela ficou conhecida pelas delícias que ela fazia, sem ter essa intenção nenhuma, né? E o ato de servir? Como é que tu vê? Eu acho isso uma delicadeza, né? Eu gosto de servir, eu gosto de atender as pessoas com carinho, né? Eu tenho uma filosofia que a gente tem que dar o carinho para quem trabalha com a gente e essa pessoa vai passar esse carinho para o cliente, né? Então o nosso ambiente ele é todo afetivo, ele já é afetivo porque nós somos um grupo pequeno, o nosso café é pequeno, eu não tenho intenção nenhuma de expandir ele. E eu gosto muito assim desse cuidado, sabe? De perguntar para o cliente se ele gostou, né? Se é a primeira vez que ele vem lá, né? Fazer um agrado para ele, dar um docinho ou perguntar. Até porque está num lugar próximo de lugares que tem um pouco de tristeza, né? Sim. Então, assim, o que a gente vê ali é uma luz no meio perto de um hospital onde tem bastante sofrimento, sim, né? Tem outras instituições ali que, né? Então, ele é uma luz no meio do... E tem uma coisa que a gente aprende, né, Vivi? A gente tem muitas coisas em comum, né? Nós sim, duas, se nós começar a falar tudo que nós temos em comum aqui... É verdade. É a questão do fazer o bem, sim, né? Que tu não necessariamente tu precisa fazer o bem e mostrar para alguém, sim, que tu tá fazendo, mas tu fazer através do teu trabalho, da tua profissão, do teu ofício. Sim. Então, que todo mundo tem como fazer aquela questão do mundo melhor, das coisas melhores com o seu trabalho. E isso é uma coisa que eu percebo em ti desde a época do laboratório. Sim. Né? Então, assim, são pequenas coisas, pequenos atos que a gente vê que são transformadores da vida de outras pessoas, né? Então, assim, tu é uma mulher muito delicada e isso pode incomodar algumas pessoas. Sim, incomoda. Né? E por quê? Pessoas. Como que tu vê isso? Eu aprendi, assim, que cada um dá o que tem, né? E que você nunca pode fugir da verdade que te habita, né? Então eu fico procurando às vezes em mim de onde vem essa minha delicadeza, esse meu cuidado, e eu me reporto à minha mãe, né? Minha mãe era muito cuidadosa, ela me ensinava, por exemplo, coisas muito valiosas e que eu consegui transmitir às minhas filhas,
que é toda vez que você vai a primeira vez na casa de alguém, você leva uma flor. Se você não tiver uma flor, você leva um bolinho, mas você vai lá e agradece, né? Então, desde muito pequenininhas, elas fazem isso. As coleguinhas delas tomam como surpresa, às vezes. Nossa, você trouxe uma flor, né? Sim. Ah, eu aprendi com a minha mãe. E eu aprendi com a minha mãe. Entendi. Então, e eu acho que essa delicadeza, eu acho que o mundo, ele tá carente de gentileza. As pessoas hoje, elas estão mais preocupadas em postar coisas do que viver coisas. E de agradar, de fazer um carinho, de dar um sorriso. É quase inevitável. Quando você sorri para alguém, você recebe um sorriso, né? E as pessoas estão sempre muito na contrariedade. Eu acho que a gente tem que viver diferente. Mas não é aceito por todo mundo. Tem pessoas que não sabem retribuir, que não sabem receber, que não sabem valorizar gestos, afetos, Porque cuidados. não sabem fazer, Não sabem receber, não sabem dar. Uma outra coisa interessante que eu tenho para minha vida, assim, que comida é memória, né? Comida é memória. E não precisa, eu acho que a gourmetização, existe mercado para todo tipo de comida. Para todo tipo de comida existe mercado. E eu acho fantástico. Eu sou uma apreciadora eu gosto de provar as coisas. Mas eu acho que o simples, ele vai num lugar muito especial na vida da gente. O simples, né? Você não precisa gourmetizar tudo, né? Tanto é que até hoje o nosso arroz com feijão maravilhoso. É a comida mais nutritiva e mais saborosa que existe, né? Quando tu fala assim, ó, vai ter uma feijoada, o pessoal quer ir, porque é maravilhoso, né? Então eu acho que quando a gente faz com amor, a gente transforma. E tudo que você fizer, outra frase da minha mãe que eu gosto de repetir muito, assim, é que o que a mão direita oferta, a esquerda não precisa saber. Então eu acho isso. Quando você faz o bem, você não precisa divulgar que fez. Você sabendo o que fez é o que importa, né? Então eu já fiz vários projetos. Eu tive projetos com lares de crianças, onde eu participei de ensinar adolescentes, não crianças, a cozinhar, né? Olha. E muito antes de ter o café. Projetos do lar, de alguns lares que eu abracei e fiz isso, e foi muito legal e incrível. Eu levava as minhas filhas para que elas sempre tivessem contato com a outra realidade, né? E serem muito gratas e ver que, poxa, o que a gente pode fazer? Porque só cruzar os braços e dizer, poxa, o Brasil tá assim, mas o que eu tô fazendo? Exato. Né? O que eu posso fazer? E esse projeto, Clarissa, foi uma coisa assim que me tomou muito, né? Porque tu chegava lá, tinha curso de docinho, tinha curso de pastelzinho, mas quando eles têm 18 anos, eles têm que sair, eles têm que conhecer, construir a própria vida, e muitos não sabem fazer um arroz, entende? Não é ir lá e fazer formação para que sejam funcionários, também. Sim. Isso não é problema nenhum, mas não para que eles saibam cozinhar para si mesmo. Eu aprendi a cozinhar com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, eu tive que começar a aprender a fazer comida. E não era uma obrigação, era uma coisa de curiosidade. E eu não tenho dificuldade alguma. Eu posso fazer comida para 50 pessoas ou para 5 pessoas e eu sou muito rápida, né? Eu sou extremamente rápida. E tu foi pro direito por quê, meu Deus, né? Com tanta delicadeza. O direito ele é apaixonante. Ele é muito apaixonante. Eu acho que todas as pessoas deveriam fazer ter feito direito porque antes de fazer. Direito ele nos orienta sobre a vida, sabe? Principalmente sobre o certo e sobre o errado, né? E ele nos conduz. Então, assim, eu me apaixonei por 2 áreas do direito que são bastante difíceis no Brasil. Uma é meio ambiente e outra é o direito da criança e do adolescente. Que legal. E fui orientadora judiciária há 8 anos e fiz pesquisa na questão ambiental, trabalhei junto na Unijuí um período. Então, eu fui muito apaixonada pelas 2 áreas. Tanto que o café, ele é totalmente voltado para a questão ambiental. As nossas embalagens, elas são biodegradáveis, elas viram planta, você descarta elas no lixo orgânico, né? Que legal. Então, elas são mais caras? São, porque nós estamos no Brasil. No Brasil, tudo que for reciclado é mais caro. Não existe um trabalho ambiental importante, né? Não existe. É uma coisa assim, se fala muito e se faz muito pouco. Então, mas eu penso, se eu fizer a minha parte, se todos os restaurantes de Juí fizer a sua parte e colocar uma embalagem biodegradável e não essa de isopor, quando fizer uma teleentrega, o quanto nós vamos melhorar a nossa cidade. Porque o lixo é dinheiro, né? O lixo é dinheiro. Você pode reciclar tudo que tem no lixo,
aproveitar tudo que tem no lixo. Até o isopor hoje se usa na construção civil. Mas então, o direito é isso, ele trouxe todo esse embasamento para mim, né? A capacidade que eu tenho hoje de cuidar, né? De cuidar para que as coisas sejam corretas, eu sou extremamente correta. O café é outra coisa muito interessante, que no meu projeto eu queria uma cozinha aberta, porque eu queria que as pessoas enxergassem como é feito. E é legal, a gente fica vendo lá. E isso é extremamente importante, porque em alguns lugares, se você visitar a cozinha, o que é um direito de qualquer cliente, pode visitar a cozinha, pedir para visitar a cozinha. A única coisa que você vai usar é um protetor no sapato, no cabelo, né? Você tem esse direito, é um direito do consumidor. Você talvez não coma no restaurante, né? Porque é impressionante a falta de cuidado e de boas práticas que se tem. No meu café, todos os meus funcionários fizeram um curso de boa prática. Inclusive, eu fui junto com eles, né? Porque é extremamente importante. Você saber como você vai guardar aquele alimento, você saber que você tem que lavar a mão a cada minuto que você mexe em alguma coisa. Então, a gente tem esse cuidado, a gente tem o cuidado para que esse produto chegue com a melhor qualidade possível para o cliente. Às vezes as pessoas chegam lá e me pedem, eu quero levar uma torta. E elas não entendem que a torta, que os nossos produtos a gente não usa nada de conservante, né? Então é assim, o chantilly é batido na hora, é todas essas coisas. E não tem como você levar, porque se você der uma volta com aquele produto e não for imediatamente para casa, ele tem que estar na geladeira. Então eu não costumo vender muito as coisas, porque eu quero que as pessoas consumam lá, porque lá eu tenho cuidado, eu tenho controle de temperatura, eu cuido disso, né? Então o café ele não é uma padaria, ele não é uma confeitaria, ele é um café bistrô. O que eu tenho congelados, né, que são as comidinhas da Vivi, que são comidinhas... Essas nós podemos comprar. Podem comprar, são congeladinhas. Não, até tem coisas que a gente até faz parte do iFood, então tem coisas que a gente fornece, mas com cuidado, imediatamente vai ter que chegar no cliente, né? E embalado, super cuidadoso, é uma coisa assim, eu sempre fui muito crítica com isso, né? Eu já tive problemas assim de consumir coisas que não estavam com boa qualidade, né? E isso é um problema, a gente não quer que isso aconteça, né? Porque a gente come tanta porcaria por aí, né? Exatamente. E as coisas serem assim o mais saudáveis possíveis. Então, eu gosto de ir na feira, isso é uma outra tradição que eu tenho desde criança. Eu conheço cada feirante pelo nome, né? Nossa. As minhas filhas, eles conhecem as minhas filhas vão comigo na feira. E eu gosto de escolher os produtos, eu não consigo ir na feira sem comprar um produto de cada um, sabe? Porque eu tenho certeza que tu deve comprar uma flor também e trazer para casa para deixar. Sempre flores. A minha casa tanto o café, é um outro detalhe que o café tem flores, eu compro flores frescas todos os dias, porque a melhor maneira de você receber alguém é com flores, né? A flor, então, uma coisa que me chama muita atenção é que as pessoas às vezes chegam lá no café, porque ele é um café realmente muito bonito, e ficam um pouco constrangidas, eu diria assim. Ficam até um pouco envergonhadas, assim, dizem, nossa, é muito bonito, né? Eu achei que tinha que colocar uma roupa especial para vir aqui. E eu faço sempre a pergunta, mas a senhora não merece esse lugar bonito? Porque a gente merece tudo que é bom. A gente merece um lugar bonito, um lugar aconchegante, a gente merece o carinho, o conforto. A gente não tem que se contentar com um lugar onde você fica no meio da sujeira. Você tem que ficar num lugar bom. E Ijuí, felizmente, está com cafeterias maravilhosas, né? Nós estamos cheios de cafeterias maravilhosas, de lugares assim. Eu não sou a única. Existem muitos lugares assim, como existem muitos lugares que ainda precisam melhorar muito, né? Precisam cuidar, esses pequenos cuidados, não é a simplicidade. A simplicidade é a coisa mais natural possível. Você não precisa tornar o lugar chique, mas você precisa tornar ele limpo, higiênico. Essa sempre foi a minha teoria, sabe? Então eu acho que isso é extremamente importante. Eu tenho orgulho disso, eu tenho orgulho de formar esse lugar. Eu não conseguiria, se eu não colocar uma flor na mesinha do meu cliente natural, se eu não puder servir um chantilly com creme de leite fresco, se eu tiver que começar a economizar isso para servir um produto economicamente muito barato, com qualidade muito inferior, eu prefiro fechar. Então, eu não consigo. Eu preciso te oferecer o melhor. Eu preciso oferecer o que eu gostaria de comer. Vivi, sua bonita. Com esses olhos azuis, eu vou ficar olhando, eu vou olhar para outro lugar, vou olhar para os teus dentes, Vivi.
Vivi, tu tem esse cuidado, essa delicadeza, esse cuidado familiar que a gente percebia desde, né, de antes de ter as gêmeas, tendo as gêmeas. E aí tu teve gêmeas, que por natureza já é uma gestação mais difícil, mais complicada, mais desafio é maior, né? Sim. Mais desafioso ter uma gestação gemelar. Aí tu passa por isso, cria lá tuas filhas numa bolha de amor, tá? Sim. Porque essa que é a questão. Quem não recebe amor não sabe dar amor. Sim. A gente dá aquilo que a gente tem. E aí tu cria teus filhos ali, todo cheio de mimo, cuidando e dando carinho e falando, ensinando as coisas corretas. E aí teu filho vai pro mundo, entra na adolescência, vai pro mundo. E aí começa a perceber que a gente está num mundo que a gente hoje tu tem que jogar teu filho pro mundo, mas tu também tem que segurar por um lado, porque tu tem teus valores. Sim. E aí como é que uma mulher com toda essa delicadeza, com todo esse jeito, consegue trazer duas adolescentes para esse lado? Considerando que nós estamos com um mundo que está tentando puxar para o outro lado, o lado do prazer. Sim. Né? Eu acho que, tenho certeza de que é pela verdade. Porque eu construí uma relação com a Antônia e com a Viviana de muita liberdade em poder falar. Né? Uma liberdade que, por sinal, eu não tinha. Né? Na minha época, os meus pais não tinham essa liberdade. Eu acho que talvez eles tinham até uma incapacidade de conversar com a gente. Porque né? eles tiveram outro tipo de educação. Outro tipo também, de educação. Né? E ainda assim, era uma educação muito respeitosa, mas ao mesmo tempo silenciosa. Né? Muitas coisas você tinha que descobrir sozinho, você não podia perguntar em casa, né? E eu não queria isso para as minhas filhas. Eu queria que elas tivessem a liberdade, mas uma educação com liberdade, porém com respeito. Né? Então eu sempre ensinei elas que elas podiam dizer tudo com educação e com respeito para qualquer pessoa. E que deveriam sempre ir em busca da verdade que habitava elas. E que o mundo não era... que o mundo... Ele é um lugar lindo de viver, mas ele é um lugar difícil. E que crescer dói. Né? E é muito difícil essa fase. Principalmente a fase da infância, cuidar de duas... Era trabalhoso, mas a gente esquece, né? É que nem história de mãe que ganha filho de parto normal. Diz que a minha mãe sempre dizia que era doloroso, mas em seguida tu esquecia, né? E senão as mulheres não teriam tido tantos filhos como tiveram. Mas eu acho que essa fase não é uma fase que me lembra muito. Eu acho que a fase mais difícil é quando elas entram na adolescência. Os filhos entram na adolescência, porque eles começam a criar um mundo próprio. E aí você tem que criar essa intimidade com os filhos ao ponto de que eles confiam em você. Confiam para conversar, mas não um filho que é teu amigo. Eu não sou amiga das minhas filhas, eu sou mãe. As amigas, elas escolhem, fazem hoje, amanhã não fazem, hoje gostam, amanhã não gostam, mas eu não, eu vou ser para sempre. Então eu não sou amiga delas, eu sou mãe delas. Agora eu tenho uma relação com elas de tanta intimidade, de tanta honestidade, que elas me contam absolutamente tudo. E aí elas vêm, me contam e eu pergunto, e daí, minha filha, você está preparado para isso? Você tomou essa decisão, você está preparado para isso, para rejeição, para várias coisas pelas quais elas passaram? E às vezes elas diziam, sim, estou, e não estavam, e sofriam. E a vontade que me dava era correr e abraçar e ir lá brigar por elas. Não, mas eu sabia que isso não cabia a mim, que elas tinham que passar por aquilo, porque aquilo vai transformando elas, né? Porque o mundo é assim, o mundo não é uma mãe, né? O mundo, ele tá ali e vai ser difícil. Então coisas assim, às vezes, mãe, tá chovendo, dá pra gente faltar à escola hoje? Não dá. Claro que dá, mas eu digo que não dá. Porque lá na frente elas vão achar que podem faltar ao trabalho, pode faltar um compromisso. E é isso que tu tá passando, esses valores que de certa maneira eu aprendi com os meus pais, né? Porque na minha geração, pai e mãe não te largavam na porta do colégio, tu ia a pé, ia molhado até as canelas e passava molhado, que ainda era tão boba que não levava uma roupa para trocar. E a gente não fazia, eles não faziam os temas com a gente também, não, jamais, né? A minha mãe nunca olhou um caderno, né? E eu fui super bem, assim, eu acho que eu falo isso assim com muita firmeza nisso, né?
as minhas filhas aprenderam, essa delicadeza não é muito aceita, porque elas são diferentes, são muito diferentes, elas são gentis, elas jamais chamam alguém por um apelido. E foram muitas vezes chamadas por apelidos. E aí chegar ao ponto de dizer, olha, o meu nome é esse, me chama pelo nome. Ah, mas eu chamo assim meus melhores amigos. Nossa, eu lastimo por você. Mas não é assim que você deve chamar um amigo. Um amigo você chama de amigo. Não de pseudônimos bem pejorativos. Sim. Que é o que os adolescentes costumam fazer, né? Então, valores. Isso que é valores. assim que tu vai perdendo o respeito, né? E esse negócio, assim, por exemplo, um valor meu, né? Eu queria muito que elas soubessem o valor do trabalho, né? Porque eu aprendi a trabalhar muito cedo. E eu acho que isso, eu não tenho mágoa nenhuma disso. Isso fez eu ser quem eu sou. Eu não tenho medo de trabalho. Qualquer coisa. Eu encaro qualquer coisa, né? E eu queria que elas tivessem isso. Então, o que eu fiz? A história do café foi muito legal. Já em casa elas têm atividades. Elas arrumam a cama delas. Independente de eu ter uma pessoa que me auxilia na casa, elas têm a tarefa de arrumar a cama delas. Elas tiram o lixo. Elas sempre tiveram atividades, desde pequenas. Mas no café eu disse, olha, o que vocês acham de uma tarde vocês irem lá ajudar e daí vocês vão ganhar um dinheirinho por isso, né? Um dinheiro do trabalho de vocês. Porque eu nunca dei mesada, eu queria que elas soubessem porque na minha concepção, quando os pais dão mesada, eles já estão ensinando o filho que eles devem para o filho. Né? E eu acho que não, eu queria que elas... palma? Eu queria que elas soubessem que trabalhando você tem valores, você ganha. Então elas trabalham sextas de tarde e começaram ganhando R$300, né? Aí, nossa, elas ficaram muito admiradas, uma felicidade. Mas o que elas faziam? Elas serviam as mesas, elas limpavam a mesa, elas tiravam as louças, elas iam lavar a louça, elas atendiam, elas eram muito tímidas, então elas tinham vergonha de atender as pessoas. Bom, vamos enfrentar a vergonha. Você vai ter que olhar para a pessoa, dizer boa tarde, cumprimentar, agradecer, explicar. E aí foi indo, né? Aí elas ficavam muito chateadas quando alguém era grosseiro com uma das meninas que trabalha comigo. As pessoas devem tratar todas as pessoas iguais, não deve ser assim. Filha, esse é o mundo. Infelizmente, existem ainda pessoas assim, né? Pessoas que não sabem sorrir, não sabem em todos os lugares. E daí vem tu sorrindo, acho que tu é falsa. Ou tu tá comprando a pessoa, né? Não é isso, é uma gentileza, né? Eu acho que eu me nego a tratar alguém com uma cara feia. Eu gosto de ser gentil, né? E aí eu ensinei isso a elas. E aí quando chegou o fim do ano, elas, nossa, mas você me pagou mais. Não, mas você recebeu o 13º. Mas o que é isso? Isso é um direito que todo trabalhador tem quando chega o fim do ano e tal. Elas ficaram apaixonadas por isso. Aí contaram para uma prima delas, que é menor, e ela, tia, quando que eu posso ir lá trabalhar também? Então eu achei isso é fantástico. Né? Você está ensinando o teu filho. E eu acho que esses são os valores que se perderam, né? Porque hoje os pais chegam para os filhos e perguntam, onde é que a gente vai comer? E é o filho que decide. Aí eles vão na mesa, sentam, cada um fica com o seu celular, daí tiram uma foto, todo mundo sorri e volta para o celular. Isso se perdeu, né? A tecnologia, ela veio para nos trazer coisas maravilhosas, como isso aqui, né? Com essa entrevista que vai estar no ar em 2 minutos. Mas ela não pode substituir as pessoas. E o que aconteceu com os adolescentes que eu vejo? Eles se falam pelo WhatsApp, mas se você botar eles na mesma mesa, eles não sabem conversar. Então, por exemplo, lá em casa é proibido. Se a gente sai, não tem celular. Né? Não tem celular. Eu brinco com elas quando a gente vai viajar, eu disse, vamos fazer leituras de paisagem. Né? Eu quero que vocês olhem, eu não quero... muitas vezes elas entram no carro já de fone, tira o fone. Porque, mas é que eu estou ouvindo música, mas a mãe bota aqui a música, vamos ouvir todos a mesma música. Porque eu fui criada com aquela história, vamos contar quantos Fuca passam no caminho. E o Sérgio não dá, assim, uma folga para elas, assim, que tu não dá? Pai porque dá, porque lá né? em casa, por pai exemplo, dá. tá? O pai eu sempre digo, mas... não. Aí ela vai lá, pai, não sei o quê. Principalmente a filha menina, né? Isso, e aí o pai não pode fazer. O pai é maravilhoso. A bruxa má é sempre a mãe. Mas é graças às mães que os filhos são educados, né? Que responsabilidade, né? Uma responsabilidade imensa, né? Eu acho assim, mas eu tenho orgulho disso. Eu falo para ele, pode deixar a educação por mim.
por minha conta. Eu quero ser a bruxa má nessa situação. É que não é bruxa má, na que verdade. São valores, né? E eu acho, assim, todas as vezes, até elas vêm, muito obrigado, mãe, você me compreende, obrigado por poder desabafar. E todas as coisas, eu acho a coisa mais legal do mundo, porque elas perguntam sobre tudo. Sobre tudo. Nada, nenhum assunto é proibido. Elas não precisam, que elas não venham a conversar com os amigos, né? Elas tinham uma amiga que não sabia o que era pedofilia com 13 anos de idade, né? Porque os pais não falavam o que era pedofilia. A Antônia me perguntou o que era pedofilia com 8 anos de idade. Então, e hoje as pessoas têm que saber. Nossa, é uma questão de segurança, né? Então, eu acho assim, essa coisa do diálogo que foi baseado na minha experiência, de eu não ter tido essa oportunidade de diálogo, né? Eu achei fantástico isso, é uma coisa que eu me orgulho muito. E daí da minha tu ia relação. Crescendo e quando tu pensou em ser mãe, tu pensava, não, eu vou fazer isso com a minha filha, isso eu vou fazer assim. E daí tu foi colocando em prática? Sim, colocando em prática. E tudo que eu não achava legal nas outras educações que eu via, eu fui transformando. Mas a gente não acerta sempre, né? E tem momentos imagina duas filhas com temperamento que podem ser gêmeas idênticas, né? As minhas são bivitelinas, mas qualquer irmão é diferente. Gêmeo idêntico, a minha gêmeo avó dizia, idêntico. nenhum a dedo, mãe também falava a mesma coisa, nenhum dedo é igual ao outro. Mas é interessante, e outra coisa que ela dizia assim, que quando tu dizia, a mãe gosta mais desse, não. A mão é a mesma, todos fazem parte da mão, mas cada um é diferente um do outro e a relação é diferente. E as memórias são diferentes, né? Às vezes a gente eu e os meus irmãos, e falo, mas a mãe fazia isso. Mas eu não me lembro, a mãe não fazia isso. Não, mas essa é a minha memória. E a minha mãe é diferente da mãe deles. E a mãe deles é diferente da minha mãe. E é isso que é. Nós somos diferentes. Eu tenho coisas que eu tenho muito mais afinidade com a Antônia e outras coisas eu tenho muito mais afinidade com a Viviana. Então, porque elas são diferentes e eu sou uma mãe diferente para cada uma. E também uma outra coisa interessante é que eu não me sinto devedora delas. Então, por exemplo, às vezes a Viviana precisa de algo que a Antônia não precisa. Isso é fantástico. E eu não vou lá, eu tenho que comprar para as duas, porque as duas são gêmeas, eu tenho que ser justa. Não, ela não precisa naquele momento. E elas têm que compreender isso. Porque o gêmeo, ele faz isso. Ele quer quase tudo no mesmo instante, porque ele vive o mesmo instante, né? Então, tu dá beijo numa, já fica a outra te olhando assim, mas e eu? Porque é da natureza. Isso acontecia com a gente na época que os pais ainda tinham mais filhos? Sim. Eu e meus irmãos, porque a gente tem uma diferença de 1 ano. Sim. Então era que nem gêmeo, entendeu? Tipo, um ganhava, o outro queria ganhar. Sim. E eu acho que é um desafio, né? Hoje, tu ter um filho, você tem que pensar bem em ter um filho. E eu tenho amigos que não têm filhos e eu super respeito isso. Porque eu acho que não existe isso, que tu tem que casar, tu tem que ter filhos. Não, a gente não tem que nada. A gente tem que querer. É diferente, né? E eu sempre quis ser mãe. Desde criança, eu sempre tinha filhos nas minhas brincadeiras, eu sempre tinha casinha, eu sempre quis ser mãe. E se tu perguntar para mim o que eu acho que eu sou melhor na minha vida, é a maternidade. Eu tenho orgulho da mãe que eu sou. Talvez até seja a mãe que eu queria ter tido, né? E eu sou muito feliz com a minha mãe. Claro que a gente tem que aprender na vida a valorizar só o que foi bom, o que foi ruim. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado. Talvez para não repetir, né? Eu, por exemplo, a minha mãe, ela não conversava, ela surrava, né? Porque a maneira de corrigir daquela educação era dando uns tapas, era surrando. Eles não conversavam. Eu nunca dei um tapa nas minhas filhas. Eu nunca precisei dar um tapa nas minhas filhas. Bastava, olha, você fez isso, você está de castigo, não tem conversa, está errado, né? E eu acho isso, a adolescência, eu brinco que Deus é genial, né? Ele criou a adolescência para cortar o cordão umbilical das mães com os filhos. Perfeito. Porque é incrível, é um momento de rompimento, porque você vai ter que entender que ele é um outro ser. Porque enquanto ele é pequeno, ele é um reflexo teu, aí ou do pai, continuar chamando de o neném. denguinho, meu filhinho e tal. E quando ele chega na adolescência, ele te dá esse basta, né? Tu começa a ter, as conversas são monossílabas, né? Oi, como é que foi a escola? Foi bem. E daí, gostou? Sim. Sim. São assim as conversas. O que vocês fizeram? E aí você se sente totalmente rejeitado. Eles têm um mundo próprio, aí eles vão pro quarto deles, né? E isso aconteceu dos 12 anos, assim, até os
14 foi power, né? E aí tu te sente, nossa, não gosto mais de mim, não querem mais ficar comigo, mas aí tu tem que voltar e lembrar que adolescente você foi. Eu fui chata, me lembro que eu fazia assim, eu brigava com a minha mãe, eu era chata com essas coisas, porque ele é uma fase difícil, você não reconhece teu corpo, você começa a ter um monte de sensações diferentes, né? Você não é nem criança e também não é adulto. Então é uma fase difícil para o adolescente também. Mas acho que falta um pouco isso, né? É que eu sou tua mãe e eu é que sei. Né? E você vai fazer como eu e você vai cumprir o que eu estou te dizendo. E no final dá tudo certo, né? Hoje a gente dá tanta risada porque eu tive sobrinhos, então eu acompanhei isso passa o crescimento. Com 15 anos, assim, elas já estão diferentes, completamente diferentes. Isso que elas nunca foram muito difíceis, né? Nunca foram, mas tinha essa fase, né? De rejeição, de mau humor. Nossa, o mau humor é algo que vem junto, né? Daí é assim, imagina duas. Um dia uma tá bem, outra tá mal. Outro dia a outra tá bem. Nossa senhora! E aí você não pode ficar ruim nunca, né? Não. Tu tem vontade de descer a 21 de abril. Não, tu tá aqui, ó. Tá mal, tá bem, nós estamos indo, né? Mas eu acho que é isso, ensinar o filho a trabalhar, o valor do trabalho, que é uma coisa que sinceramente me assusta no mundo de hoje. Eu sempre falo para as minhas filhas assim, que a única coisa que eu não quero ouvir delas é que elas querem ser uma influencer, né? Não que elas não possam ser, não estou desmerecendo ninguém que é, mas eu quero que elas saibam o que é sair trabalhar, procurar um trabalho, né? Porque eu acho que esse mundo fácil de hoje, eu tenho tantas postagens e ganho tanto, isso está desvirtuando essa idade, né? Tá desvirtuando fazer dancinha, se sensualizando as crianças muito cedo, e eu acho que isso é um caminho assim terrível. E acho muito interessante os pais que usam os filhos para isso. Porque criança é criança, né? Eu comento muito da Sandy e do Júnior, que tinha um talento incrível, mas por que a Sandy não deixa ninguém fotografar o filho dela? Era tão usada, feliz. Né? Não era feliz, ela não viveu várias coisas. Sabe, né? Que a Sandy disse que ela não se reconhece sem maquiagem? Sim, eu vi isso. Tu vê que coisa horrível, ela é linda, né? Que ela não consegue ficar sem maquiagem. Então eu acho isso assim muito importante, sabe, Clarissa? Elas me ver trabalhar, né? É uma coisa assim, eu me dediquei por um período muito a elas, né? Até porque se eu não as cuidasse, eu teria que ter várias pessoas que fizessem isso por mim, então eu resolvi fazer, porque eram duas, né? E aí eu também tive, foi o mesmo período em que a minha mãe estava doente, então eu não podia contar com a minha mãe era a terceira criança, né? E então eu me dediquei muito a elas, mas eu sempre sentia falta do meu trabalho, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Então é uma coisa assim, trabalhar mesmo, né? Sair trabalhar. E eu fui muito independente financeiramente, eu paguei meus estudos, até porque eu tive uma vida financeira diferente, né? Então meus pais se separaram, eu tinha 6 anos, então a gente tinha que ter uma outra história. E tenho muito orgulho disso, né? Se tem uma coisa que eu tenho que bonito, né? Ter respeito às minhas raízes. E é exato, assim, Vivi, aqui é muito tipo, a Vivi, do tanto que ela é, aqui a gente tá vendo só isso aqui, porque ela não contou a metade, tá? Até porque a gente não tem todo esse tempo, assim, ó, não teria a metade. Porque assim, ó, eu que te conheço, mas isso que a gente não é daquelas de ficar, né, indo em casa. Tantas coisas que eu sei que tu já fez por outras pessoas, que tu nem sabe que eu sei. Tu entendeu? Sim. Tipo assim, ó, é uma admiração no sentido que o que tu tá falando aqui é 100% verdade. Sim. Não é pra lacrar, não é pra parecer que é isso, aquilo. Sim. Então eu acho que a tua verdade, ela é tão transparente que nem a cor dos teus olhos. Tu é assim, né, uma pessoa fantástica. E eu tô falando isso, vem de dentro, não é pra agradar. Sim. Porque assim, ó, é bem isso que tu falou, é abrir o coração de uma maneira tão legal, tão bonita, né? E essa mãe que tu diz que tu és, a gente percebe. E o que eu percebo, eu vou te dar um exemplo meu, que a gente conversa muito sobre isso, né? Quando tu trabalha,
e tu tá com o filho em casa, as pessoas tendem a achar que tu não faz nada. Tu não faz nada pra eles. É isso aí. Entendeu? Eu, né, ou quando tu, que nem eu, quando eu viajava, eu cansei de ouvir gente falando que, tipo, que eu deixava meus filhos para outros cuidar. Estavam cuidando quando eu tava lá, mas não sabem o que eu faço. Sim. Ninguém sabe o que é a tua Ninguém realidade. Ninguém sabe o calçado do outro, né? Exatamente. Do colo, então, assim, onde dói o pé. A educação é algo que a gente precisa pautar mais. Sim. Porque tá muito difícil, porque tá muita lacração. E tem mais uma coisa importante que para mim, eu brinco sempre quando eu falo que deveria ser meu nome do meio. Se eu tivesse um nome do meio, seria a palavra gratidão. E para mim a maior qualidade que eu encontro numa pessoa é a gratidão. E quando a pessoa não tem gratidão, né, eu acho muito feio, sabe? Eu acho isso muito feio. Eu não exijo de ninguém gratidão. Quando eu faço algo por alguém, isso é entre eu e a pessoa, né? Eu não estou esperando nada dela. Mas foi uma das coisas que mais aconteceu na minha vida. Eu me decepcionei muito com muitas pessoas. Porque muita gente se aproxima por interesse, porque as pessoas não são gratas, elas esquecem no dia seguinte, né? E eu vim de uma família, eu tive uma avó e um avô materno que foram pessoas maravilhosas, que me ensinaram muita coisa. E eu tenho muita consideração a família e a história que eu vivi com essa família, com esse vô, com essa avó, com a minha mãe, com os meus irmãos, com primos e tudo mais, que foi uma história muito bonita de valores, né? Então até o chá que eu faço no café é uma homenagem à minha avó, que fazia aniversário em maio, e ela fazia um chá maravilhoso. Ela convidava as amigas, e aí cada filha dela, a minha mãe, as minhas tias, faziam uma torta, e todo mundo ajudava, a gente passava, e nós íamos servir o chá lá, né, na avó. Então primeiro vinham as amigas, depois vinham os maridos das amigas, que daí buscavam e sentavam naquela mesa. Cada xícara que tenho lá no café hoje, várias, era uma xícara diferente da outra, todas naquelas porcelanas. Sim. Que era só usado com a toalha linda, engomada, e aí depois vinham as filhas, os genros, depois os netos. Então aquele chá começava 3 horas da tarde e até às 10 da noite, mas a gente esperava o ano inteiro pelo aniversário da avó, né? E quando eu criei o chá no café, que é o chá das quartas... Amo, já fiz! É exatamente isso, é como se eu quisesse ofertar às pessoas um pouquinho daquela minha memória. O chá que é fantástico. Para que a pessoa sente e viva aquilo, né? E eu falo isso, então eu gosto dessa palavra gratidão. Seja grato a qualquer coisa, a qualquer gesto. Primeiro a Deus, né? Que sem Ele a gente não é nada. Mas ser grato, ter gratidão dentro da gente é uma coisa linda, né? E isso é uma coisa que eu ensino às minhas filhas, sejam gratas, né? Sejam sempre gratas. Agora elas vão fazer 15 anos, semana que vem, e todos os dias eu estou preparando essa festa, a gente vem preparando há tempo, né? Imagino. Com a delicadeza, com cada detalhe eu quero que passe pelas nossas mãos, né? Que a gente produza essa festa. Vai ser muito a cara assim de vocês. E aí elas, eu acho tão bonitinho assim, que às vezes elas chegam e dizem pra mim, ai, muito obrigado, mãe, isso não é caro, mãe, tem certeza, assim, isso não vai, eu sei que você deve estar cansada, você trabalha o dia inteiro e ainda você está fazendo isso. Eu acho tão lindo, de todas as coisas, que mais me comove é ver a gratidão. Então, quando eu vejo isso, eu vejo que o meu caminho está certo, né? Então, eu espero que um dia as pessoas que vão até o Café Dona Miriam, elas entram e entendam que aquela beleza, que aquela delicadeza, que aquele cuidado foi feito para elas. E desfrutem disso, sem se sentir culpada, sem ficar com medo se é caro, se é barato. Que entendam que aquilo só é carinho, só é amor, né? Não é financeiramente a única prioridade. Né? É amor. Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que tu não abre sábado? A gente gosta de sair. Porque sábado, domingo é o meu dia de família. É o dia da família. E eu não troco a minha família por nada nem por ninguém. Perfeito. E também é o dia que as minhas colaboradoras desfrutam da família delas. Que elas são tão merecedoras quanto eu. Porque eu tenho assim, uma equipe maravilhosa, sabe? Pessoas amorosas, talentosas, queridas. Eu não sou nada sem elas. Ninguém é nada sem o outro. Então, quando a gente se dá conta disso, é suficiente.
Vivi, muito obrigada. Obrigada, meu amor, Amei obrigado. conversar Adorei, me contigo. sinto lisonjeada por estar aqui. Nossa, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Um beijo. super beijo para Beijo todos. pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.